Dona Luz fez um dia desse também. Gente, não é brincadeira, não. Vamos lá. Vamos lá. A prece. A pessoa fica assim, porque a prece é longa. Cara, é que assim, eu me deixo levar, então acaba a prece ficando longa. Graças a Deus. Mais uma noite de reunião para o estudo. Uma reunião de comunhão de pensamentos, de comunhão de interesses, com os espíritos amigos que vêm até nós nos intuir, nos inspirar para esse estudo e participar conosco desse estudo, que para eles também se torna uma reflexão. Estamos sentindo falta de algumas pessoas que não puderam estar conosco nesta noite, mas que certamente verão a gravação e muitos outros ainda poderão chegar. Unindo nossos pensamentos, a nossa vontade, formamos uma corrente vibratória que irá alcançar a cada um dos nossos irmãos em necessidade na noite de hoje. Que esse estudo forma uma corrente de luz que vai alcançar as mais diversas necessidades, sejam físicas, sejam emocionais, espirituais, todos recebendo de acordo com suas necessidades. E aqui nós vamos reunidos e unidos pedir que o nosso estudo transcorra da melhor maneira possível, com paz, tranquilidade, e que nós possamos nos dedicar nesta noite a entender, compreender e, principalmente após o estudo, refletir profundamente sobre cada uma das coisas que aqui foram ditas. Que a paz esteja conosco nesta noite, que nós possamos estar sempre aqui reunidos com a intenção de estudar. Graças a Deus. Graças a Deus. Viu? Hoje eu fiz mais curtinho. Hoje eu fiquei me policiando. Diga, seu Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, seu Roberto. Viu? Eu sou então atrasado? Boa noite. O senhor já tinha ensaiado? Eu que tive que fazer a prece? Eu já tinha ensaiado. Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Elisa, me fala de você. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Bem. Acabou, graças chega, deu. Isso. Mas, cara, não para de multiplicar o número de pessoas que eu sei que estão com Covid. Não para de multiplicar. Um conhecido meu está internado, ele é militar, está internado no Hospital do Exército, com Covid, e não tomou vacina nenhuma. A esposa dele tomou, mas ele não. Porque quem toma vacina pega, mas não fica ruim. Exatamente. Entendeu? Quem não toma vacina... Ele está internado, já está entubado. Porque apesar de ser nasofaríngeo esse vírus, se você não está vacinado, ele vai assumindo proporções. Vai tomando conta da situação. Vai tomando conta da faringe para o pulmão, passo, né? Claro. Então, assim, a pessoa tem que ter cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Bom, vamos lá, então? Um vizinho meu, também motorista de táxi, também tomou as 3 doses, por causa da idade dele, tomou as 3 doses e não pode rodar de táxi, com o táxi dele para trabalhar, porque ele está com Covid. Está em casa. Eu também tomei 3 doses. Então, eu tomei a 3ª dose em outubro, que eu sou imunossuprimido. Eu ia tomar a 4ª dose, já vou tomar a 4ª dose. Quer dizer, agora só em fevereiro. Mas vamos lá. Vamos lá. Boa noite, prima. Boa noite, Jorge. Hoje é o livro. Boa noite, Jorge. Boa noite, Lourdinha. Eu só quero dar um recadinho à Dona Lourdes, tá? Dona Lourdes, a senhora pediu para adicionar uma pessoa. Quem adiciona é o Zé Roberto. Eu pedi ele, eu acho que ele já adicionou, tá? Eu não me lembro o nome da pessoa, você que estava no pedido, né? O Zé Roberto já adicionou ela, tá? Eu ainda fui olhar quem era o administrador do grupo, mas é ele. É ele. Não, mas a pessoa, quem quiser assistir, é só pegar aquele link, né, que eu sempre boto, a gente sempre coloca, é só abrir nele que não tem
mistério não, qualquer um pode ver. Minha cunhada, de vez em quando, abre ele, vê. Agora, né? eu acho, eu não tenho certeza, que pode ter mais de um administrador. Eu não sei como é que funciona. Eu acho que pode sim. Eu não sei se eu sou um, mas eu acho que não sou, não. Não, né? Não, só o Zé. Eu fui lá olhar. É. Eu também não mando nem aqui em casa, vou mandando no grupo. Hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Nós estamos na pergunta 433, correto? Correto. Então ela começa assim: o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Muito bem. Kardec aqui está fazendo uma pergunta, porque a gente tem aquela brincadeira, né? Médium é aquele que é o médium ostensivo, né? Que todos somos médios. O médium ostensivo é aquele que tem as amarras frouxas, né? O perispírito folgado. A gente brinca falando isso, mas de uma certa forma é uma verdade, né? O termo não seria esse, mas é uma forma didática de se comentar isso. Tá na pergunta 450, letra A. Tá, deixa eu marcar. Duas não, folhas. Vou marcar para depois não ficar procurando. 450. 450, letra A. Tá, e essa pergunta, ó. Perguntou sobre a evidência, tá? Mas aí vamos aproveitar a pergunta. Pergunta 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Respondem os espíritos: sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Agora a letra A é que vem um assunto que nos interessa, que eu me lembro sempre do Vanderlei quando escuto. Veja essa pergunta e essa resposta. Tá? Vamos lá na letra A. Letra A. Esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Ou seja, tem alguma ligação com o corpo físico, com a organização física. Ou seja, quando nós reencarnamos, tá? Algum preparo anterior no nosso planejamento reencarnatório, né, que vai influenciar nisso, nessa questão da vidência ou de qualquer tipo de mediunidade. Essa pergunta serve para... Ah, Consuelo chegou. Boa noite, Consuelo. Estava esperando você para... Vamos parar tudo para Consuelo fazer a prece, tá? Boa noite. Boa noite. Ó, vou te esconder, não, que já falaram horrores de você. Imagina. Então, continuando. Então é o seguinte, quando nós vamos reencarnar, né? Nem todos, eu mesmo fui um que me lembro, por isso que eu me lembro do Vanderlei, né? Há uma preparação. Inclusive, tem um livro que o seu Roberto adora, esse livro, que se chama Emmanuel, que vem falando sobre os médios. O senhor quer dar só essa pitadinha? Quem são os médios em geral, seu Roberto? Só para a gente continuar depois? Falidos. Então, os médios em geral são espíritos muito falidos, tá? Que vêm realmente, reencarna com a oportunidade maior de reparação, de resgate. Tá ok? Então, o espírito geralmente vem preparado para essa mediunidade ostensiva. Tá? Boa noite, Cláudia. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física, ou seja, a mediunidade, né? Nós estamos falando da vidência, mas em geral, tem alguma coisa a ver com o corpo físico? Aí vamos lá, Elisa. Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Bom, aí eu me lembro do Vanderlei, por isso que ele fala, eu sou refratário, eu não tenho mediunidade nenhuma, né? Era isso que o Vanderlei nos falava sempre, que, né, onde ele esteja, receba nossos votos aí de... Eu lembrei de você, não lembrei dele, não. Aí, é o mesmo tipo. Então, o Kardec está perguntando lá na pergunta 433 sobre isso aí, se esse desenvolvimento, né, dessa questão sonambúlica depende
ou não do organismo físico ou só da natureza do espírito encarnado. Antes de a gente ler a resposta, vamos dar uma olhadinha no livro dos médiuns, né? Da questão 174. Eu não passei para vocês, né? Porque eu cheguei ainda há pouco. Eu passei para a Elisa. Quem não tiver o livro dos médiuns na mão, faz como é só ouvir, tá? É um parágrafo apenas, né? Sobre essa questão da lucidez sonambúlica, né? Capítulo 14, Livro dos Médiuns, o item 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe, em absoluto, da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Bom, aí está a resposta da pergunta, mas eu quero aqui mostrar de novo, é uma faculdade que se radica no organismo. Ou seja, o corpo físico, tá? Ele vem preparado para isso. Essa união do corpo físico com o perispírito tem toda uma preparação para isso. Tá? Então, continue, Elisa. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. Vai ver uma questão matemática lá no espaço, às vezes uma coisinha boba, uma continha boba, uma questão de ciência, uma coisa simples. E ele não vai compreender porque é pouco adiantado. Ele vai ver, mas não vai conseguir transmitir. Ou seja, não vai ver na realidade. Ele não consegue passar. Né? Por causa da sua pouca elevação. Tá? Vamos lá. O que fala por si? Desculpa aí, qual a pergunta que está? Porque aqui apagou tudo, eu tive que reiniciar o computador, por isso que eu saí. Vê que você sumiu aí. Né? Eu estou falando sobre mediunidade e o Jorge não quer ouvir. Vamos lá. O livro dos médiuns, a pergunta é 433, Livro dos Espíritos. Nós estamos lendo o item 174 do Livro dos Médiuns. Tá? Depois vamos 14. Ver a evolução em dois mundos também. Tá? O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou mais exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. O que ele vai passar, o que ele entende, está dentro da capacidade dele. Somos nós na nossa vida. Se alguém chega para mim e me pergunta um assunto que eu não entendo nada, eu não posso, eu prefiro até não comentar. Falo, não entendo. Né? Mas tem gente que se mete a comentar. E aí vem aquele negócio que a gente, né, era melhor ter ficado calado. Né? E hoje aconteceu isso no lance lá. Estava falando do Ariano Suassuna, chegou um entendido no Ariano Suassuna. Eu acho que nunca sabe nem quem é Ariano Suassuna. Sim. Mas tudo bem. Aí que é fogo, né? Olha lá, agora vai falar. A assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências. Mas um sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Ou seja, no estado de sonambulismo, nós também podemos ser, né, trabalhados, entre aspas, que nem no estado também da ostensividade mediúnica. O médium ostensivo. Ele está numa mesa, tá? E pode ser que esteja lá um espírito leviano, zombeteiro, brincalhão ou mal. Porque, de uma certa forma, nós temos a companhia que nós elegemos, né? Desculpa. Nós trazemos conosco aquilo que, né, o que nós elegemos para nós. Pode ser bom, pode ser ruim. É por isso que a Kardec aqui aconselha, né? Procurar. Ele vai falar aqui sobre o Livro dos Espíritos, né? E sobre a influência moral do médium.
Isso é muito importante. Quem tem a mediunidade, né? Aquela questão que Jesus fala, jejum e oração, ir lá na cozinha, não comer, não ficar doido para comer aquele pudim, aquele bolo, né? Aquela feijoada, não é nada disso. O jejum é o jejum moral, as coisas né, de inferioridade que nós ainda de vez em quando praticamos, né? Nós temos que elevar tudo, principalmente os pensamentos. Então, no estado de sonambulismo, tá? Isso também vai acontecer conosco, tá? O que é que eu comentar algo? Eu só gostaria de ler, deixa eu pegar aqui do Plenitude, que a Joana diz. Isso aí que você está comentando, só para enriquecer. Ela diz assim: Tá. A constante ingestão, quer dizer, é alimento, né? Psíquica por pensamento, da onda mental enfermiça, produz distúrbios variados. É só isso que eu desejo ler, porque o tema aqui ele é vasto e aborda com relação às questões, né, obsessivas, tratando as questões de terapia, né, desobsessiva. Estou lendo isso porque você comentou aí, eu falei assim, opa, dá para encaixar. É isso aí. É a ingestão psíquica que vai influenciar. É o jejum. O jejum que nós devemos fazer. Né? E no mundo maior, o caso da dona Julieta e aquele namorado dela, que o camarada que era que explorava ela sexualmente, Paulino. Porque nós estamos estudando o Paulino. Está estudando, né? O Paulino, ela estava o quê? Com um distúrbio letárgico, encefálico. Encefalia, coisa assim, letárgica. E essa é uma doença desconhecida na época, não sei se hoje, mas é uma inflamação na parte cinza da nossa, né, perda neural, essas coisas todas, por essas e outras situações. Você vê como é que o assunto é tão vasto e a gente, às vezes, nas conversas, a ideia vem brotando, né? Brota novamente do que a gente leu, você leu, o outro leu e a gente associa. É verdade. Graças a Deus temos a doutrina, né? Tantas informações, né? Graças a Deus. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Só para terminar o nosso estudo sobre essa questão do corpo físico, tá? No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, que é da mediunidade do corpo espiritual, ele não é grande, mas ele é muito compacto, mas é muito assunto. Mas vamos ler só um itemzinho, tá? Um itemzinho chamado mediunidade espontânea. Porque ele está começando, fala sobre o início da mediunidade. Né? O início da mediunidade é uma coisa, até ele vai falar aqui sobre interessante, né? Quando o corpo perispiritual começa a se separar do corpo físico. De início ficava próximo, depois ele vai se afastando, é onde entra essa questão do nosso estudo do sonambulismo, né? Da emancipação da alma. Aí você está lá no início do capítulo, eu não quero voltar lá, porque senão nós vamos estudar e o assunto é só sobre essa questão da organização física, que eu quero deixar bem claro, para a gente compreender bem isso. Tá? Mas vamos lá, Elisa. Quem não tiver o livro em mãos, é só ouvir. O Jorge já pegou o dele, né? Evolução em Dois Mundos, capítulo 17. Livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, na psicografia de Franciscano Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos lendo o capítulo 17, onde diz assim, mediunidade espontânea. Aliás, todo espírito adora estudar esse livro, né? Não sei por quê. É Evolução em Dois Mundos, o nome do livro? Esse? Você falou mediunidade espontânea, aqui está assim, 17, mediunidade corpo espiritual. Esse é o nome do capítulo. Na página de trás. É outra. Passa mais à frente. Tá. É um dos itens. Para mim estava lá na frente. Não.
O que acontece? Esse livro foi o seguinte... Mediunidade espontânea, inicial... Vai embora, vai aí. Mediunidade inicial, depois vem o sono no desprendimento, aspectos do desprendimento... Achei. Show? Então, deixa eu só falar uma coisinha antes de começar. O que acontece? O Chico estava escrevendo a série André Luiz, junto com o André Luiz, com a Emmanuel, etc. e tal, e alguns pessoal, assim, alguns intelectuais da época, achavam que isso aquilo era muito, né, coisa bem simples, né, café com leite, coisa para criança, pediram algo mais substancioso, né, talvez até duvidando da capacidade, né, mediúnica do Chico. Aí foram lançados 2 livros, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. São 2 livros que realmente exigem um pouquinho mais de estudo, nesse caso aqui, da biologia, aqui o livro do Evoluções do Mundo, e do outro da física, Mecanismos da Mediunidade. Realmente dá um pouquinho de trabalho estudar esses livros. Tem que ter uma pessoa que realmente saiba desenvolver esse sistema, que não é fácil. Nós começamos a estudar esse Evoluções do Mundo lá no Marco Aurélio, uma época atrás, o pessoal pediu para parar. Eu achei aquilo incrível, que o Marco Aurélio brinca com isso aqui. Ele realmente destrincha, né? Mas o pessoal pediu para parar. Nós só lemos só não ter um determinado lugar. Aqui eu sei que nós lemos isso, né? São 2 livros que o espírita foge. Eu não podia, né? Mas vamos lá. Deixa isso para lá. Vamos cuidar da nossa vida agora. Mediunidade espontânea. Nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que lhe tomam o interesse. Por exemplo, o cara, quando começa esse desprendimento do corpo, essa emancipação da alma, logicamente aquele espírito ali, naquela fase, ainda estava com um pensamento bem rudimentar. A consciência dele estava naquela dormindo acordado, ou seja, estava saindo daquele sono letárgico, né, em relação à vida espiritual. Então, o que é que mais interessa aquele naquele momento? Se é um guerreiro, é ver as armas, ver o cavalo. Aqui vai falar do lavrador, vai olhar o quê? O que é que ele plantou, como é que está. Quer dizer, ele fora do corpo vai dar uma verificada nisso tudo. Nos objetos de interesse dele devido àquela época. É bem diferente de hoje, né? Hoje nós temos outros objetos de interesse e, em relação à vida espiritual, nós estamos bem despertos, né? A gente tem que justamente fazer a escolha. O que é que nós vamos escolher no nosso desprendimento? Ou ir lá para o pancadão, ou ir para uma aula, né, de um estudo em algum lugar, ou assistir a alguém, ajudar alguma equipe de socorro, sei lá. Temos muitas opções no desprendimento para fazer. Muitas mesmo. Tá? Mas a maioria de nós, não falo espírita, falo no geral, infelizmente a gente escolhe outras coisas. Mas vamos lá. É assim que o lavrador, no repouso físico, retorna em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore de que aspira a desentranhar a obra-prima. O ceareiro do bem volve à leira de serviço em que se lhe desdobra a virtude, e o culpado torna ao local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. É a questão da companhia, cada um recebe o que pediu, né? Bom, vamos continuar, Elisa. Gente, veja bem, tá tudo. Só uma pergunta, tá tudo legal? Estão compreendendo o que é que nós estamos explorando a pergunta 433 em relação a essa questão da organização física. Já estamos falando do início do desprendimento do perispírito, ou seja, do corpo físico, emancipação da alma, tá? Como começa assim, a pessoas se preocupar. Esses são espíritos bem lá atrás. Nós, em estados bem mais rudimentares. Tá tudo legal, tá tudo certinho. Seu Roberto,
Dona Lourdes, Lourdinha, Consuelo, Tá tudo Cláudia. Para mim tá hein? Beleza, né? Tá tudo tá bem. Cláudia, né? Tô Jorge conseguindo também. Fala, Consuelo. Eu estou entendendo. Consuelo? Tudo tranquilo, Fran. Estou entendendo. Né? Pois é, para entender a pergunta 433, nós estamos dando assim, uma passeada nas obras básicas aí do Espiritismo, tá? Né? Fala sobre essa questão da organização física. Não adianta eu falar, eu acho, na minha opinião, o médio é porque tem lá os laços folgados. Onde você viu isso? Onde você escutou isso? Quem te afirma isso? É muito necessário a gente saber a fonte. Né? É o que eu penso, né? Por isso que eu gosto de trazer isso aí para a gente ter ciência do que nós estamos falando. É muito importante isso, tá? Vamos lá. Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea, porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades... Elisa. Vai começar aí sobre a questão do corpo. Para os encarnados que demonstrassem, vai. Porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estrita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual. Daí, a organização física. Tá? Alguns encarnados, que está falando aqui, tá? Tinha uma comunhão, ou seja, uma ligação menos estreita entre as células do plano espiritual com as células do plano físico. Isso se chama, tá? Mediunidade. De acordo com o trabalho desse encarnado, tá? Vai ser essa ligação mais estreita ou mais, digamos, né? Folgada, né? Do corpo físico e espiritual. Tá? Vamos lá. Então, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual em certas regiões do campo somático. Ou seja, certas regiões do campo somático, campo físico, do corpo físico. Em certas regiões do campo somático. Está tudo bem explicadinho aí. Tá? Vamos lá, Elisa. Passaram das observações durante o sono às observações da vigília, a princípio fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura a que fossem expostos. Então, aqui está falando do início da mediunidade. Tá? Depois de todo esse treinamento ainda, é que depois em vigília passou-se a ter o processo mediúnico que nós conhecemos. Sentou na mesa, ou seja, na rua, sei lá onde for. Né? Vem esse intercâmbio. Agora, de novo, vai repetir. Vamos lá. Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais, nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades na clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clarividência e para modalidades outras, no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as peculiares da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma, a se condensarem em ectoplasma da definição científica vulgar, se exteriorizam do corpo carnal do médium na conjunção com forças circulantes do ambiente, para a efêmera constituição de formas diversas. Então, todo o processo mediúnico, de certa forma, podemos falar que é um só, variando de acordo com a necessidade do médium. Esse é o médium que produz efeitos físicos, né? Para o seu resgate. Não, o médium físico aqui está falando do efeito inteligente, que é a clarividência. Né? Então, digamos que a fórmula é mais ou menos a mesma. Tá? Bom, então nós já estudamos agora, nós falamos, eu acho que sobre a questão da organização física. Fala, Cláudia. Me diz uma coisa, isso está relacionado ao sonambulismo também? Ué. Ah, tá. Não, de uma certa eu queria forma, olha só. Fala que depois eu vou te explicar. É que eu estou querendo entender uma situação que aconteceu aqui na segunda-feira.
o meu vizinho, ele se matou. Hein? Mas o meu vizinho se matou, se suicidou na segunda-feira agora. Certo. E aí, depois, na hora eu fiquei muito chocada, porque eu tinha até escutado o barulho, eu não sabia que aquele barulho era tiro, né? Não sabia. E eu fiquei muito chocada na hora que eu soube. Mas aí depois eu fui procurar saber o porquê que ele fez isso e tal. Aí, na família dela, né, dele também, né? Que eu não consegui falar com a esposa dele ainda. Falaram que ele tinha essa mania. Eles não sabem explicar. Eles dizem que ele saía à noite, que ele já tentou fazer isso outras vezes, mas ele ficava meio que acordado, meio que dormindo, e eles não sabiam o que ele estava tendo, que achava que era sonambulismo, e que ele já tinha tentado outras vezes, e dessa vez ele conseguiu. Eu não sei se isso pode acontecer realmente. Será que ele pode ter se suicidado Uma por conta influência dessa... de algum espírito, né? Pode ser alguma influência espiritual, sim. Não podemos somente falar que mas deve ter havido. Geralmente, nesses casos, há muita influência espiritual, né? E aproveitando do estado dele, né? E pode ter... Mas ele pode estar, assim, meio que tipo sonâmbulo, né? Não está totalmente acordado. Olha Eu não só. sei. Oi? Eu não sei explicar. Hipnose. A hipnose? Foi hipnotizado. A entidade não é de curto tempo, mas de longo tempo. Ele tem a faculdade e veio trabalhando ele, o adversário. O que acabou de ler lá no livro dos médiuns? De quando hipnose. Não é, a criatura não tem uma conduta legal, o que ocorre? Ele pode estar sendo cuidado por essas entidades aí, felizes. Tem uma história, um comentário sobre Divaldo, ele foi entrando pelo mar adentro e o tio Nilson que não deixou ele, foi lá acordá-lo, não deixou que ele continuasse entrando pelo mar. Tem uma história do Divaldo assim. O Jorge levou bem, é isso mesmo, é de hipnose mesmo. E o Divaldo teve um lance específico. A dona Ivone, o que aconteceu com ela, a intervenção do Dr. Bezerra, eu não li, mas eu vi várias vezes as pessoas comentarem em palestras que ela, para voltar, ela precisou da assistência desses benfeitores, né? Eu não li, mas eu... A dor no braço também, né? Também. A questão da dor no braço também tem esse caso, que foi uma hipnose. O cara falou, olha, você vai sentir muita dor no teu braço. E ela sentiu durante vários dias. E ela estava em desdobramento e acompanhou com ela no corpo físico a dor no braço. É hipnose. Pode ter sido isso. E isso é um processo longo, conforme o Jorge está falando. Nesse caso... Já chegou e fez não, hein? Mas nesse caso aí, ele é considerado suicida também? Eu fiz até uma prece na hora do suicida. Eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e fui lá na prece, porque eu fiquei em estado de choque, né? Eu nunca tinha visto isso. Mas pedi muito que os socorristas fossem ajudar. Não sei se vão conseguir, né? Não sei. Porque se ele... Eu pedi por ele, né? Você não tem o nome dele aí, não, né? Mas, já que você for, mentaliza ele na hora da prece aqui do fechamento, né? Você tem o nome? Eu tenho o nome dele no meu WhatsApp. Eu posso procurar aqui e eu te falo. É só pensar. Não, a gente mentaliza. Vamos mentalizar nele, tá? Porque, veja bem, Cláudio, quanto à questão de é culpado ou não é, não vamos falar é culpado ou não é, nós vamos falar o seguinte, que o André Luiz foi considerado suicida, tá? O André Luiz, no livro Nosso Lado, lá fala sobre isso, simplesmente porque ele não respeitava o corpo físico. Coisas assim que a gente acha que é bobagem, né? Um cigarrinho, uma bebidinha, etc.
Tá? Então, a partir do momento que a gente não cuida, nós não cuidamos de nós mesmos, tá? A gente, se ele estava com esses problemas já, nós não estamos acusando ele, nem criticando ele, pelo amor de Deus, mas já deveria ter procurado um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa desse tipo. Tá? Não, alguém aí que tem esses doutores, tem aí médicos aí, tinha um cara lá na Tijuca antigamente, Bacelar, sei o que, Bacelar, que era uma clínica para esse tipo de problema de sono, né? Então, sem crítica, tá? Sem querer condenar ninguém, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente, quando nós estamos com algum problema, a nossa obrigação é procurar, assim, como é que se fala, procurar solução. Ajuda, essa palavra ajuda, né? O Divaldo, uma vez, foi dar uma palestra em Londres, chegou lá, ficou 2 dias sentindo muita dor no braço, né? Uma bursite. E no segundo dia ele estava dando autógrafo com aquele braço dolorido, né? E ao lado dele estava o doutor Bezerra. E ele mentalmente falou: Bezerra, você está aí? Tô. Poxa, isso aqui tá cheio, né? O Divaldo, pois é, doutor. E eu tenho que dar esse autógrafo para essa turma toda. E eu estou cheio de dor no braço. Aí o doutor Bezerra olha para ele e fala: rapaz, que bursite feia é essa? Está muito inflamado isso. Ele, o senhor está olhando e não está me ajudando, não? Ele disse: você pediu? Entendeu bem? Nós temos que pedir ajuda. Entendeu? Nós temos que pedir ajuda. É uma obrigação nossa. Ajudar e também pedir com isso. Isso se chama humildade. Nós não somos, né, bam, não. Nós temos que ter a humildade de pedir. E muitas vezes a gente não pede, né, vergonha, orgulho, sei lá o que é. Né, sem querer acusar ninguém. Certo? Tá, certo. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Prima, Dona Lourdes, Consuelo? Só o Roberto falou do Divaldo há pouco minutinho. A Joana Diane disse para ele: meu filho, olha, era para vir um cometa no seu peito. Alguém lá que falava, lá o Marco Aurélio lá. Pelo teu amor, pela tua dedicação, pelo teu trabalho, nós desviamos. Mas ficou... O Divaldo também, né? Só o Chico só falou. Ele foi, depois que passou esse infarto, ele foi trabalhar, né? Ele foi trabalhar. E quando acabou um certo momento do trabalho, ele pediu para sair. Aí a Joana falou: para onde você vai? Eu vou para casa. Eu estou quase morto aqui, né? A senhora não está vendo? Ela, não estou vendo, não. Eu estou vendo que você precisa trabalhar. Porque eu já estou morta mesmo e estou aqui trabalhando. Está 100% morto. Eu já estou 100% morto e estou aqui trabalhando. Bora trabalhar. O Divaldo também sofre na mão dos mentores, né? Bom, alguém mais que comentou alguma coisa? Elisa. Faltou o último parágrafo. Desde então iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico. Mas, porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca ou magia elementar entre os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados e a hipnótica na execução de atividades materialonas sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. No início desse lance mediúnico, esses que tinham esse poder, tá? Entre aspas, que o Davi está falando aqui, se utilizaram disso justamente para, como magia, a dita magia, se aproveitar, né, e fazer o que queria fazer, né? Hoje nós vemos um pouco disso ainda, né, em alguns cultos aí, né, aquele negócio do despacho, vou dar comida para o espírito fazer isso para mim, uma troca, mais ou menos por aí. É um negócio bem rudimentar que, infelizmente, até hoje ainda continua. Tá? Infelizmente, isso, né? Então, no início foi muito... Oi, fala, Zé. Mediunidade transviada. Nos domínios da mediunidade, o Aldous fala sobre essa situação. O caso lá
acho que é Teotônio, tem um outro lá também, um outro espírito, 2 espíritos, ligados a essas questões, aí você está narrando. Vem corroborar bastante, né, o que a gente está estudando agora. Exatamente, por aí mesmo. Infelizmente, ainda existe hoje, milhares de anos depois, isso aí, né? Permita ver, com essa questão, era um mago, não era um mago. Ele sabia utilizar esses espíritos inferiores, e que fala isso de novo sobre a hipnose. Tá? Havia uma comunhão de pensamentos tão grandes que, ora, era o próprio encarnado que hipnotizava o desencarnado, ora, vice-versa. E dessa comunhão eles iam aprontando, e, poxa vida, e isso era considerado magia, né? Magia. Bom, foi assim que nós começamos nossa carreira mediúnica. Não sei se melhoramos muito, não, mas o negócio está feio. Vamos lá. Hein? Se foi desse jeito, está respondido, então. Está respondido. Está aí, é André Luiz falando, né? Somos nós, não. Bom, gente, está tudo entendido aí? Tudo certinho? Sim, está tudo certinho. Nenhum comentário? Então vamos embora para a pergunta de novo. Livro dos Espíritos. Pergunta 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Bom, primeira parte da pergunta. Depende da organização física? O que é que vocês acham? Nós acabamos de ler um tempo sobre isso. Sim, depende da organização física. Tem corpos, conforme fala na pergunta 450, que são refratários. Tá? Eu falei do Vanderlei, já falaram de mim. Tá vendo? Sabe como é que é o negócio? Está faltando o Zé Roberto aqui agora. Aliás, eu vou fazer uma fofoca para vocês. Vou fazer uma fofoca para vocês. O Zé Roberto fez uma psicografia até hoje que é uma incógnita. Tá? Os hieroglifos lá do Egito já foram decifrados, aqueles cuneiformes da Suméria, tudo já foi decifrado. Mas aquele pinguinho que ele botou naquele papel branco, até hoje ninguém sabe o que tinha debaixo daquele pingo, aquele pontinho, tá? É fofoca. Né? Por isso que ele fala que não tem mediunidade nenhuma. Ele até hoje, coitado, tá impressionado com aquilo. Bom, a primeira parte da pergunta é essa. Depende da organização física? Sim. Ou só da natureza do espírito encarnado, ou seja, se ele é bom, se ele é mal, evoluído, não evoluído. Aí a resposta está bem clara para a gente. Bom, pode ler a resposta? Pode. De uma e outra. Das duas coisas. Tá? Porque quanto mais ele tem essa disposição física, mais ele pode, né, se emancipar. Mas, digamos que ele seja um espírito, né, de pouca evolução. Então ele vai embora, mas o conteúdo que ele vai fazer não vai ser grandes coisas. É um conteúdo pequeno, restrito ao pouco conhecimento que ele tem. E vice-versa. Pode ser um cara que não um espírito que tenha muito conhecimento, mas essa disposição física não está tão da vontade, ou seja, ele não consegue ir muito longe. Mas o pouco que ele vê, com o conhecimento que ele tem, se torna, né, um livro. Oi? Eu falei favorece. Entendeu? É isso aí. Vai embora. Tá? Então depende de uma e de outra. E essa conjugação é que nós estamos fazendo aqui. Vamos lá? Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Pronto. Ele confirma agora sobre essa disposição física. Foi o que acabou de se ler lá no livro ali, há poucos minutinhos. Né? Quando acho que o nome técnico aí eu já não sei. As células, tanto a do organismo físico e a do perispiritual, elas estão um pouco assim mais. Você falou a palavra frouxo, não é? Eu não sei qual é o nome. Eu vou usar também a terminologia frouxa,
E é isso que favorece. Porque me ajuda aí se eu estiver errado, eu gostaria agora de auxílio. Porque a gente, comumente, a gente conversa que a mediunidade, na realidade, ela está mais restrita ao organismo físico. Mas como aqui ele está colocando uma em outra, não seria também... Porque a natureza do corpo perispiritual também não é de essência material, só que é diferenciada. O corpo perispiritual também não é trabalhado para que haja essa... A minha pergunta é essa. Para o favorecimento do fenômeno em si, porque o intelectual engendra, favorece. Não é isso que você acabou de comentar? Sim, é isso que eu estou entendendo? Eu acho que você não tinha entrado quando nós falamos do planejamento reencarnatório. Quando há o planejamento, no planejamento reencarnatório, as pessoas que vêm designadas para ter essa ostensividade, tá? Esse trabalho no perispírito da pessoa. Nós vemos lá no capítulo 13, Missionários da Luz, não fala sobre mediunidade, fala sobre outras coisas. Mas digamos que é mais ou menos a mesma coisa. A mulher vem com o corpo bonito e fala, não, eu quero ter um probleminha, quero ser gordinha, quero ter uma... Né, o outro quer uma perna atrofiada, etc. Quer dizer, a pessoa que vem com a questão mediúnica é isso aí mesmo, né? O corpo perispiritual é todo trabalhado para que ele possa realmente, né, ter essa disposição física, onde vai surgir essa ligação aí, mais firme ou menos, né? Mais frouxa ou mais apertada. A minha veio com aquele nó de marinheiro. Tá? O cara pegou. Os laços estão mais. Também justos. Eu peço até... É verdade, você falou tudo certinho, é isso aí. Né? Tudo está no nosso planejamento. É o que eu tenho em mente, né? Eu fico às vezes receoso de comentar, porque talvez algumas pessoas, né, não entendam. Eu peço até desculpa aí se intelectualizou-se um pouquinho aos demais, né, irmãos aí de estudo, em relação à pergunta. Não é descolando, a gente não está só duas pessoas conversando, é no geral, tá? Se intelectualizou, eu peço desculpa aí nesse sentido. Tá? Não, é isso mesmo, né? A gente entende que no planejamento reencarnatório, tá? Digamos que tudo aquele... Há um cálculo, né? Uma coisa bem, por incrível que pareça, mais ou menos matemática, que nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente fala, eu tenho um livre-arbítrio. Mas até o nosso livre-arbítrio, quando nós vemos o planejamento reencarnatório, a gente vê que há um limite. Nós não temos um livre-arbítrio ilimitado. Né? Nós temos os nossos limites, que são aquelas, quando a gente fala que é desenho, né? São aquelas linhas de lado, lateral. Né? A gente tem um campo de ação muito grande, mas nós temos limites. Por exemplo, eu falo que nem o Marco Aurélio agora, que ele é mais baixo que eu, né? Ele fala, já imaginou? Eu sou doido, eu queria tanto ser jogador de basquete, olha a minha altura. Ele é mais baixo que eu, vocês imaginam, né? E mais fortinho, né? Quer dizer, você é jogador de basquete, então o limite dele, né? Por mais que ele tenha pedido isso no processo lá reencarnatório dele, ele fala, não, você não vai ser jogador de basquete. Dessa vez, não. Então, há limites. Né? E essa questão aí da mediunidade também, né? Os que precisam mais. Agora, por que assim? A gente não pode falar o seguinte, você vai ser médium. Não sei se há isso lá. Né? Eu acho que, de repente, a pessoa pode pedir um outro tipo de trabalho para resgate também. Tá? Também tem isso, mas faz parte. Mas, pelo que nós também sabemos, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, do Joel. Tá? No futuro, os espíritos falam, o próprio Miramete fala muito sobre isso, que no futuro todos serão médicos, que essas nossas, como é que se fala, a emancipação vai ser em estado de vigília, nós vamos conseguir ter maior acesso ao mundo espiritual. Também é um caso, né, a pensar que vai acontecer. Mas aí já deixa de ser resgate. Passa a ser uma coisa natural. Falo que lá em outros planetas mais evoluídos, né? Inclusive, falar uma coisa muito interessante do planeta evoluído, né? Que o planeta evoluído, a infância não é tão longa quanto a nossa. Nós precisamos aprender muito para nos ajudar nos resgates futuros. Nós precisamos de 10, 15, 20 anos aí para os pais em cima da gente, ou seja, de espíritos, né? Encarregados de nossa educação,
Já nesses mundos mais evoluídos, não há essa necessidade dessa infância tão longa, porque já nasce ali um espírito que já tem um grau evolutivo. Né? Então, essa questão mediúnica aí, que deixa de ser mediúnica, passa a ser uma coisa normal. O encarnado e o desencarnado têm uma comunicação mais aberta, né, digamos assim. É muita coisa que nós temos que aprender ainda, que a gente não compreende ainda. Né? Vamos compreender um dia. Né? Me perdoe, eu até encaixar tem um livro, eu não sei se é livro dos... Eu não me lembro. Se é livro dos médiuns, se é revista espírita. Um espírito que deu uma comunicação para o Kardec, que esse senhor não era... o comunicante não era da Terra. E a pergunta foi feita a ele, mas e a infância lá? A infância lá não é igual a daqui. O horário lá, como você mensura aqui, na Terra, é totalmente diferente. E eu não me lembro bem Só aquele oleiro, não? Foi o oleiro, não? Bernardo, não sei o quê. Eu não me lembro. Não lembro. Depois foi na Revista Espírita. Foi a Revista Espírita? Eu não me lembro. Eu tenho assim, aqui. Vagamente. Então, ele fala sobre a infância, alguma coisa. Não é isso? Né? Que a infância é tão diminuta que os 30, se eu não me engano, acho que 30 anos Terra, aqui, né, nosso, lá já é mais do que adulto. Sei lá, eu não sei, eu não, né? É mínimo. Me desculpa, eu vou confundir tudo, vou atrapalhar. Eu não me lembro bem, não, acho que é o Bernard Olissei, né, um oleiro que foi morar em Júpiter, desencarnou e foi para Júpiter. Aí fizeram as perguntas a ele. Isso, está falando Júpiter, que é 1000 vezes, né? Cabe 1000 terras dentro de Júpiter, se eu não me engano. Mas tem uma coisa assim, não é isso? Júpiter é o segundo, depois do Sol, é o maior planeta que tem, né? Quer dizer, o Sol, a estrela. Um estudo que nós fizemos na Gênesis, né? Não sei se você lembra, que o Sol representa o Sol com seus planetas, o resto, os planetas, luas, etc., 100%. O Sol desse 100%, o Sol corresponde a 98 ponto alguma coisa por cento. Esse 1,65%, se eu não me engano aqui, tá? Mais da metade é Júpiter. O resto somos nós, Marte, Terra, Netuno, Plutão, Saturno. Isso não é no livro da Gênesis de Kardec. Não, no livro daquele do Leon Denis, que não tem essa informação. Na época, Kardec não tinha essa informação. Quer dizer, Júpiter é imenso, é um planeta gasoso, a evolução lá são bem mais evoluídos que nós, né? Tá, tudo isso está na Revista Espírita, 1858, e no estudo do nosso nós usamos um livro do Leon Denis, que tinha muita informação científica a respeito disso aí, né? Que é o que tornou até o estudo legal, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguém quer ir para Júpiter aí, gente? É uma boa, hein? Eu quero. Eu não quero, não. Chegar lá, pô, não vou ter ninguém para conversar comigo. Vai poder fazer fofoca, né? Mas deve essa amizade. Deve ter um cantinho lá onde você vai chegar a terráqueo. Cantinho da fofoca. Cantinho da fofoca. Deixa esse povo aí no canto aí, se acertando, depois vem para cá. Não é um problema esse negócio de ir para Júpiter. A gente quer ir, né? Verdade. Mas o negócio é não ter ambiente lá, né? Verdade. Merece. Vai ficar aí no chiqueirinho mesmo. Uma vez, vou contar uma coisinha rápida aqui, que já deu hora, tá dando hora. Quando os meus garotos eram pequenos, eu conheci um cara que ele estava fazendo uma obra lá no aquele colégio São Bento, ali no setor do Rio, né? Na próxima hora. É o doutor Sérgio, um arquiteto. Eu falei, Sérgio, poxa, quebra um galho aí para mim. Você não consegue 2 bolsas para os meus filhos lá? Ele falou, eu consigo. Consigo as bolsas. Mas só que é o seguinte, né? Na época eu não usava a palavra bullying, né? Mas eu sei da tua situação e seus filhos lá não vão ser bem tratados. Eles não vão ter ambiente para estudar lá. Em 1 mês eles vão querer sair de lá. Você desculpa, ser bem... Mas você quer as vagas, as bolsas? Eu consigo. Aí eu pensei bem, quer saber de uma? Deixa eles ali no Eurico Dutra, por aqui mesmo, tá? É muito melhor ficar estudando por aqui mesmo. Porque nós não temos ambientes para certos lugares. Imagine um lugar
de espíritos bem mais evoluídos que nós. Deve ser horrível para a gente. Deve ser horrível, infelizmente. Não é que eles vão fazer bullying com a gente, nada disso. Mas nós não vamos ter como nos... O melhor que a gente, né, queira, vai ser um difícil. Até a conversação. Vocês são evoluídos que já têm uma mente lá na frente, uma inteligência, né, dezenas de vezes, centenas, milhares de vezes. Não, mas... Então, Terra está muito bom. Chiqueirinho, a live, aqui, ao vivo. Alguém mais comenta alguma coisa? Alguém mais quer ir para Júpiter? Ou desistiram? Só a Elisa que vai e a Consuelo. A Consuelo está doida para ir para Júpiter. Frânio, eu queria te perguntar uma coisa. Eu estava escutando a palestra do Haroldo e ele estava falando, eu acho que era até do Nosso Lar, ele tem uma live 3 vezes por semana que ele vai falando sobre o Nosso Lar. Então, ele estava falando que o André Luiz foi visitar a mãe dele, né, largou o perispírito, entrou num tipo de que ele achava que era um barco, mas não, deveria ser uma nave, tudo, que ele foi para um outro plano espiritual. Que como se, aí ele explica assim, quem viu o filme Multiverso, é como o plano espiritual é uma casca de cebola. E você descasca e vai, né, purificando. Quando você fala de Júpiter, quando a gente é mais sutil do que purificado aqui até o final. Nós lemos na outra aula sobre Asclépios. Se você tem o livro aí, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, o Sublime Visitante. E lá no final nós lemos um dia desse sobre isso, que quem mora na Terra quer ir para Júpiter, quem mora em Júpiter quer ir para o Sol, quem mora no Sol falou, quer ir para mas é isso que eu estou te perguntando. É isso aí. É isso aí. O que acontece? Veja bem, o André Luiz, nós temos vários corpos, né? A maioria fala que nós temos 7 corpos, né? Físico, duplo etéreo, perispírito, mental, átimo, búdico, etc. Bom, o André Luiz, pelo que a gente entende, ele largou aqui o perispírito e entrou no próximo corpo, digamos que seja o mental inferior, para chegar até a mãe dele. Tá? Quer dizer, a história do barquinho realmente deve ser algo, alguma coisa que dá condições a ele de uma dimensão a outra. E nós não temos essa condição, e nem ficar muito tempo isso lá. ele explica, ele fala que ele imaginava que era um barco. A gente está falando aqui, pelo que a gente estuda, acha que é isso realmente. Tá? Então é isso aí. O que acontece? Nós somos, digamos, o espírito acompanha. Quem gostava de fazer esse desenho era o Dr. Jorge André, de fazer um desenho de vários círculos. Falava, aqui no meio está o espírito, aqui é o corpo tal, aqui é o corpo tal, até chegar ao último corpo, que é o corpo físico. Então, o André Luiz já não tinha corpo físico nem duplo etérico, ele já estava no perispírito, mas ele larga o perispírito e vai nesse o próximo corpo, isso. que é o que vai chamar no livro Libertação de segunda morte. É quando a gente perde o perispírito. E lá no Asclépios... Mas ele não pode ficar lá, né? Ele não pode ficar lá, ele vai lá, visita a mãe dele e volta, né? E voado, viu? Voado. Oi? E voado, não pode ficar lá muito tempo, não. Voado, exatamente. Outra coisa, quando fala da segunda morte, que o André Luiz chama de libertação, é justamente quando a gente perde o perispírito, perde esse terceiro corpo, digamos assim. Tá? Mas isso não significa que a gente está no plano, nós somos terráqueos. Tá? Qual é o processo para a gente sair da Terra para outro plano, outro planeta? Eu não tenho nem ideia. Não vamos perder corpos, né? O Asclépios fala lá, vive de uma forma que nós não compreendemos, que não tem mais forma. Asclépios não tem mais isso, é uma luz, digamos assim. Só que a gente pode definir uma luz, mais nada. Mas o que é que tem essa luz? É isso aí, o Haroldo falou que, né, as informações que nós temos. Ele diz que lá já é um lugar lindo, maravilhoso, onde a mãe de André Luiz está, e nem é um lugar, não é o mais alto do escalão, né, entre aspas, né? Mas que era um lugar extremamente lindo, que ele ficou admirado, assim, parado olhando durante a viagem, de tão bonito. Quer ver? Vamos ler rapidinho, Elis, rapidinho mesmo. A pergunta 440. Peraí que eu já tinha guardado. Vamos virar a folha.
Eu já tinha guardado o livro. Família, eu vou precisar sair, tá bom? Tá, vai lá, Desculpa. cara, vai lá. Beijo no prima, coração de prima, cada um de beijo, vocês. prima. Até sexta. Vai com Deus. Vai Até. com Deus. 440. Rapidinho, só pra gente ir. O espírito do estático penetra realmente os mundos superiores? Resposta. Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, de onde lhes nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, o que acontece? Nós vamos estudar êxtase em breve, né? Nós, em estado de êxtase, tomamos algum desses mundos e ficamos não querendo nem voltar, não, queremos permanecer lá. Porque a sensação de lá, quem foi lá, disse que é maravilhosa, é ótima. Só que os espíritos chegam assim, tipo quando, né, dá uns tapas, volta para o corpo, e a gente volta, que tem que voltar. Mas é mais ou menos isso. O André Luiz entrou num estado que conseguiu esse desprendimento e foi a outro patamar, outra dimensão, onde a mãe dele mora. Tá? Bem compreendido, Consuelo? Tá sim, tá bem explicado. Sim. O André Luiz é que explicou, o Haroldo Dutra, né? Explicou melhor. Bom, gente, já passou até da hora, 454 semana que vem. Sexta-feira é o quê, antes de encerrar? Evangelho. Evangelho segundo Mateus, né? Isso. Tá joia. Bom, Elisa, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a Elisa vai assumir. Bom, vamos lá. Vamos fechar